Olá a todos que nos acompanham. É com imensa satisfação que hoje, né, iniciamos aqui o nosso segundo episódio no Pode Falar com Abraão do Gás. Agradecer a todos que nos acompanham, agradecer aqui mais uma vez a presença do nosso amigo Átila aqui na bancada, agradecer também a presença do nosso entrevistado de hoje, professor Francinilson, mais conhecido como Autoridade. Tenho certeza que todos vocês aí irão gostar de conhecer a história aí do professor Francinilson. Também agradecer aqui ao pastor William, que está aqui atrás das câmeras, aqui conduzido todo esse processo. Quero cumprimentar mais uma vez aqui nosso amigo Abraão, com boa noite. Meu amigo particular, o professor Francinilson, autoridade também, e cumprimentar a todos que estão nos acompanhando. É uma honra, Abraão, estar aqui do seu lado, participando deste grande projeto, que eu não tenho dúvida que será um marco na história da nossa cidade. Eu profetizo isso em nome de Jesus. E hoje com uma presença ilustre, né, do meu amigo particular, o melhor zagueiro que eu já vi atuar na face da terra. Há controvérsia. Eu tenho autoridade para falar, porque eu estou no gol. Exatamente. Então eu tenho autoridade para falar aqui. Só abrir um parênteses. Se o Átila está falando que tu é o melhor zagueiro, com certeza ele deve ser o melhor goleiro da pelada. Também. Então Conversamos bem. Como é uma honra, professor, estar aqui mais uma vez desfrutando da sua presença, viu? Eu agradeço ao convite aí do nosso amigo Abraão. Tive o grato prazer de conhecer há pouco tempo, mas uma pessoa muito sensacional, agradável. O Átila dispensa comentário, né? A gente se conheceu há pouco tempo, mas não digamos assim, puxando o saco, mas é realmente um bom goleiro. Uhum. O pessoal tem comentado bastante, inclusive ele foi goleiro lá do nosso time na OAB. Se não fosse ele, eu acho que a gente tinha perdido de muito mais. A gente fez o que pôde. Com o time que nós tínhamos. É verdade. O nosso amigo particular também, o pastor William, né? Conheço há pouco tempo. Já estive aqui pregando na sua igreja e graças a Deus sou muito bem recebido. Amém, graças a Deus. Abraão, eu posso fazer a primeira pergunta? Você me dá essa honra? Fique à vontade. Rapaz, Francinilson, como eu já tenho intimidade contigo, eu dispenso assim, eu vou te chamar de Francinilson, que a gente já sabe, a gente brinca muito ali naquele campo do Alvim, a gente tem uma intimidade. Mas eu disse, é a primeira pergunta que eu vou fazer para o Francinilson. Professor Francinilson, o autoridade, meu amigo, explique para nós o porquê do autoridade, como surgiu esse bordão que já ficou conhecido na cidade de Imperatriz. Todo mundo que fala professor Francinilson e acompanha o autoridade. Nos explica a origem desse seu, que hoje é quase um sobrenome já. É verdade. Muitas pessoas a qual tenho dado entrevista, eles fazem essa pergunta. E o autoridade, eu digo, toda pessoa ele é autoridade naquilo que ele faz. Tá certo. Eu sou professor, então eu sou autoridade em dar aula de matemática, de física. Você, por exemplo, eu lhe conheço como você mexe com gráfica, né? Isso. Então você é autoridade naquilo que você faz. Sim. Ninguém é maior do que ninguém. O que eu sei, talvez você não saiba, mas o que você sabe, certamente eu não sei. É verdade. Por isso, todo mundo é autoridade naquilo que ele faz. Por exemplo, o Abraão do Gás. Ele sabe olhar um botijão de gás, ele sabe dizer se o botijão já foi usado, se está cheio, se não está, se presta, se não presta, qual a qualidade boa, qual não é. E eu não sei. Então, por isso que eu chamo todo mundo de autoridade. As pessoas acham que eu chamo alguém de autoridade é porque se resume a ser uma patente militar. Não tem nada a ver. Porque toda pessoa, para mim, é uma autoridade naquilo que ele faz. Uma cozinheira cozinha muito bem, tem autoridade naquilo que ela faz. É por isso que eu chamo todo mundo de autoridade. Tá certo, tá certo. E Francinilson, e hoje hoje tu atua como professor e está em atividade ou exerce mais a profissão? Porque também, Abraão, o Francinilson é advogado também, viu? Não é isso? Isso. Advogado. Então hoje, tu está exercendo a profissão como professor, como advogado, ou mais como advogado, ou mais como professor? Como é que fica essa relação? Eu sou professor porque eu gosto. Eu era militar, carreira, não era temporário, era metade de carreira. Dia 30 de janeiro, agora, deste ano, fez 30 anos que eu estive passando pela ESA. Já era para mim estar na reserva como subtenente, ou até mesmo como
primeiro tenente, segundo tenente, que pode chegar até essa patente, chega até a patente de capitão, para quem é sargento de carreira. Mas eu gosto de dar aula, eu sou professor. Eu gosto de ensinar o aluno para que o aluno aprenda e para que ele possa se desenvolver perante a sociedade. Então, eu estou em sala de aula, sou professor na Escola Graça Aranha, nas turmas de terceiro ano, sou professor também na Escola Raimundo Soares, também nos segundo anos. Eu gosto de dar aula. E sou advogado também. Né? Nas horas a gente tem geralmente alguns dias de folga, e nesses dias eu vou para o escritório. Mas eu gosto de dar aula, eu gosto de ver o aluno aprendendo. Para mim não tem satisfação ou gratificação maior do que quando um aluno chega para mim e diz assim: professor, eu passei num concurso graças às suas aulas. Olha, que bom. Nossa, não tem, aí se não tem dinheiro que pague. Uma vez eu estava lá no Castelão, assistindo um jogo de futebol, Sampaio e Tombense pela Série B, e eu tirei uma foto e pus no meu status. E um aluno foi lá e comentou, uma pessoa foi lá e comentou, aí disse assim: olha para cá para trás. E eu olhei, era um aluno, Francisco, que inclusive fez parte do projeto social, estava lá tirando serviço como oficial da PM. Ele disse: eu estou aqui, professor, por causa do senhor. Não tem dinheiro que pague. Não tem. Então eu sou professor porque eu amo a minha profissão de ser professor. E aí, Branco, já tem uma pergunta pronta pro homem? Assim, a gente acompanha um pouco da história do professor Francis News, e digamos que agora o senhor está colhendo os frutos, né? Mas tudo tem um começo, não é verdade? É verdade. E eu imagino que para o senhor deve ter sido não muito fácil. E eu queria saber do senhor, assim, como foi o seu início, né? Posso até resumir em uma pergunta. Quem é o professor Francis News? O professor Francis News veio de uma família pobre, humilde. Meu pai, só para que você tenha ideia, ele era mestre de obra, era pedreiro, pintor, minha mãe zeladora. Sou o sexto filho de uma família de 12, morava num bairro pesado, na Vila Palmeira, não tinha referência nenhuma na minha família, nem na minha rua, um bairro da pesada. Muitos amigos meus tombaram pelo caminho, e eu, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui de pé. Lá em 1 Samuel 2,8, quando o Senhor diz assim, que ele levanta o pobre do monturo, necessitado do monturo, e faz sentar junto dos príncipes. Um dia eu lendo essa palavra, eu me agarrei com ela. Terminei meu ensino médio com 17 anos de idade, com toda dificuldade na vida. Dos 17 aos 22, fui eu trabalhar de ajudante pedreiro, ajudante pintor. Quando foi um dia, eu estava trabalhando no Castelão como arrumador de grama, que até vai começar o campeonato maranhense, e eu estava lá. E quando foi no intervalo do horário no intervalo da manhã para a tarde, eu fui para casa almoçar. O Castelão fica mais ou menos uns 4 quilômetros lá de casa, e eu cheguei em casa mais ou menos 12h30. Quando eu cheguei cheio de fome, é uma contradição, uma antítese, palavra de sentido contrário, cheio de fome. Cheio de fome, né? E fui direto para a cozinha. Chegando lá, eu fui direto e a frigideira estava com a comida, e eu fui lá, peguei um pedacinho de carne e pus na minha boca. E a minha mãe foi chegando nesta hora, ela é zeradora de escola, ela disse a seguinte frase: melhor você não tivesse vindo almoçar. Eita. Uma palavra pesada, muito pesada. Muito dura. Muito dura para um filho, muito dura. Mas eu entendi a minha mãe. Nós éramos 12 irmãos, se eu pegasse ia faltar para alguém. Eu entendi. E ali eu até digo que a minha mãe foi usada, porque ali foi o estalo, ali foi que eu me despertei. E ato contínuo, a fome instantaneamente passou, porque a Bíblia diz lá no livro de Provérbios que o coração alegre formoseia o rosto, mas ao contrário o senso também entristece. E dali eu saí caminhando pelas ruas da Vila Palmeira e chorando, com as lágrimas com os olhos cheios de lágrimas, e eu disse: Senhor, um dia eu terei fartura na minha mesa e vou ajudar
aos necessitados, aqueles que também, como eu, necessitam de ajuda. Passou-se alguns anos, aquilo saiu da minha mente, mas quando foi um dia, eu já estava em outro serviço, trabalhando lá no Outeiro da Cruz, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, quando eu vi uma senhora de aparentemente uns 38, 40 anos, saindo dos seus aposentos, tomado seu banho, e eu fiquei olhando aquela cena. Ela saiu, pegou o seu carro, alguns vocês devem conhecer, era o Del Rey, era um carro de magnata na época. Conheço muito né? bem. Conheço. Carro de magnata na época, e eu vi ela entrou no seu carro, eu abri o portão, ela saiu, foi embora. E eu fiquei olhando aquela cena. E eu disse para mim mesmo, se ela pode, eu também posso. Cheguei em casa à noite, sentei meu pai, né, era vivo, é minha mãe, ninguém era crente da minha casa, só eu, que já tinha me convertido. E eu fiz a seguinte pergunta para o meu pai. Pai, o senhor tem condição de me dar um prato de comida? Por quê? Porque aquela frase ainda estava na minha mente, a frase da minha mãe. E ele, sabiamente, ele disse, tenho, filho. Por quê? Eu disse, a partir de hoje, aqui começa a minha história. Eu disse, a partir de hoje eu não vou mais trabalhar, eu vou só estudar. E ele disse, pois tá bom. Na época, em 93, 92, 93, 1992, 1993, era uma febre o concurso da ESA em São Luís. Era uma febre. E aí eu fiquei sabendo, rapaz, eu vou fazer o concurso da ESA. Na época era até 23 anos, eu já tinha 22. No limite, hein? Quase no limite. Exatamente. Ali. E aí eu me propus a estudar. Não tinha condição de comprar uma caneta, um lápis, um caderno, uma borracha. E aí tinha um instituto chamado Unipré, no Rio de Janeiro, que fazia preparatório para quem queria fazer o concurso da ESA. Um colega meu que tinha passado e me indicou. E eu disse, eu vou comprar as apostilas. Mas como? Sem dinheiro. E aí eu fui capinar quintal. Passei umas 2, 3 semanas capinando quintal, com as mãos cheias de calo, mas consegui o dinheiro. Eu, juntamente com outro colega chamado Leonardo, nós compramos as apostilas. Eram 10 apostilas. Branquinha, papel A4 dividido ao meio. E aí ele inteirou para comprar 5 e eu 5. Nós compramos, não é como hoje, que vem em PDF e você imprime. Antigamente colocava-se no correio. Passado umas 2 semanas, chegou o material e eu me propus a estudar. Estudava 12 horas por dia para fazer o concurso da ESA. 400 mil candidatos para 2 mil vagas. E eu disse, vou estudar. Como é? Repete para nós. 400 mil candidatos para 2 mil vagas. Isso dá quantas? Deixa eu calcular aqui. Calculei, concorrência altíssima. Rapaz. Sim. Concorrência altíssima. E aí, 200 candidatos por vaga. 200 candidatos por vaga. Ainda tinha um detalhe, que antigamente era assim, hoje não é mais. Antigamente eram 1.000 vagas para civil e 1.000 vagas para quem era militar. Ou seja, quem era recruta, para quem era cabo, soldado antigo, eles só concorriam entre eles. Então, certamente, a concorrência entre civil aumentava muito mais. E eu me propus a estudar. Estudei muito. E eu lembro, assim, na primeira eu fiz por 2 vezes, com 22 e com 23. Estudei, fui fazer a prova. O último colocado passou com 51 pontos. E eu fiz 50. Por causa de uma questão, a primeira vez eu não passei. É exatamente uma informação, um macete que falta de um professor qualificado para lhe orientar naquilo que você precisa. E aí eu continuei estudando, fiz o concurso fiz o vestibular para professor de matemática na época, na UFMA, passei, mas não desisti de fazer o concurso da ESA. Quando foi no ano seguinte, em 93, continuei estudando. Das 80 questões, que antigamente eram 80, eu acertei 65, 80,2% da prova. E eu, pensando, como da última vez, o último passou com 51, com 60,2% da prova, eu digo, vou ser um dos primeiros. Lei do engano, um dos últimos. E a preparação foi a mesma? Ou tu teve a mesma, peguei o mesmo material, sozinho em sozinho. casa, sozinho. Estudava, e como eu sempre gostei de matemática, quando vinha o sono, eu ia resolver as questões de matemática. Eu estudava de 8 ao meio-dia, almoçava,
Depois do almoço eu descansava, dormia um pouquinho até 3 horas da tarde. De 3 horas até as 8 eu estudava de novo, assistia o Jornal Nacional. Depois jantava e aí voltava a estudar, estudava até meia-noite. Essa era a rotina. E graças a Deus eu consegui ir para a ESA. Consegui, formei, vim para a cidade de Imperatriz e aqui eu constituí família. Cheguei aqui em 95, oriundo de escola de sargento das armas. Uma dificuldade, um curso tremendo. ESA é escola de sargento das armas, mas nós parafraseávamos de escola de sofrimento e amargura, onde o filho chora e a mãe não vê. Muita gente desiste porque o curso é puxado. É pesado, o curso é pesado. Mas graças a Deus sobrevivi, sou um sobrevivente. Eu tinha tudo para dar errado na minha vida. Tudo. Por quê? Porque meu bairro era um bairro da pesada. Não quero comparar com nenhum bairro da cidade de Imperatriz para que não haja dizer que eu estou discriminando. Mas era um bairro de periferia, em São Luís. Ninguém queria, nem táxi queria ir para as ruas da Vila Palmeira, para você entender como era difícil. Era tremendo, mas graças a Deus eu consegui resistir. Eu sou um sobrevivente, negro, pobre, de periferia. Agora eu abro um parêntese. É por isso que eu não aceito as pessoas que são negros, que nem eu, se vitimizar com as coisas. Porque hoje as coisas estão muito mais fáceis, meu irmão. Francinilson, esse ponto que você tocou agora, ele é um ponto muito importante, porque assim, às vezes a gente, hoje quando você vai falar em cor, em raça, hoje você tem que ter muito cuidado com o que você vai falar, né? Eu me lembro que na academia, na faculdade, em 2019 para 2020, eu sempre tinha uns embates com os professores que, na época, eu citava o exemplo do Joaquim Barbosa. Eu falava para os professores, gente, Joaquim Barbosa, ele não é exceção. Ele não é. Ele lutou para chegar aonde ele chegou e chegou através da educação. Eu tenho isso muito forte comigo, Francisco. Eu, assim, eu bato muito forte nessa tecla porque, assim, a única coisa que ninguém pode tirar de ti é o teu conhecimento. Exatamente. Exatamente. É a única coisa que ninguém pode tirar de ti. Exatamente. Então, assim, se você não tinha saída, né? Pela tua história a gente vê que você não tinha saída, né? Você encontrou uma saída através de quê? Através da educação. Da educação. Né? Quando você fala um toque muito importante da questão de macete, essas coisas, por exemplo, às vezes, digamos que no primeiro concurso tu ficou de fora por questões ali. Tu me lembrou muito um professor que eu tive de matemática no Cefet, o professor Carlos Alberto. Sei quem é. Tive a honra Esposo da professora Isaura. Da professora Isaura. Doutora Isaura, né? Doutora Isaura. Tive a honra de ser aluno dele. E você sabe do que eu tô falando. Sei, porque realmente ele era mestre. Eu tinha muita dificuldade com conjunto. Tu acredita? Sim, sim. Dependendo dos problemas que envolvem o conjunto. Não, e era coisa assim. Mas do jeito que ele explicava, eu me lembro, Francisco, que ele levava aqueles esquadros de madeira para fazer o desenho geométrico no quadro, tudo, cara. E eu tinha muita dificuldade com o conjunto. Por exemplo, ele fala assim, conjunto A menos o conjunto B. Aí você viu os números ali nos dois conjuntos, aí mas como que resolve isso? Como que resolve isso? Aí ele vinha, conjunto A menos o conjunto B. É tudo aquilo que tem em A e não tem em B. Eu acho que é esse start aí que tu tava se referindo assim na época, né? Questão do toque. Então, assim, eu acho que no caso agora, você lecionando, né? Tenho certeza que esses macetes, e isso faz toda a diferença no concurso público. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Então são experiências mesmo assim que marcam a gente, que nos fazem lembrar que realmente vale a pena vencer através da educação, né, Francisco? Rapaz, você acredita, São Luís tem praia, né? Todos conhecem. Eu ia pra praia do Olho d'Água. Eu ia só com 2 passes. O de ida e o de volta. Não tinha dinheiro para nada. Sabe como é que eu fazia para lanchar? Dava aquele horário de fome, 12:00, 1h.
Às vezes tomava um café da manhã 9, pegava o ônibus lotado, o Olho d'Água. Eu ia para o Olho d'Água, era a praia do povão. Araçagi, Ponta da Areia, Litorânea, isso era dos magnatas. E aí eu ia, e eu não tinha dinheiro para lanchar. Eu não tenho vergonha de dizer não. Eu não tenho vergonha do meu passado. Mas para mostrar que se você quiser, você consegue. Quando eu passava e olhava um coco, alguém tinha tomado a água, o coco estava lá, cortada a parte, alguém tinha jogado, eu chutava o coco. Quando eu chutava o coco, ele rolava. E eu via, quando ele rolava, eu via se tinha carne branca dentro. Então, a pessoa só tinha tomado a água, a carne do coco, o coco em si estava lá. Aí eu pedia a pessoa que vendia coco para cortar. Geralmente eles não queriam, porque eu não tinha comprado coco com eles. Mas com toda dificuldade, eles cortavam e eu comia aquilo dali, eu lanchava aquilo dali. Porque eu não tinha dinheiro para nada, moço. Ele falou assim, Dilson, eu ouvindo tua história aí, atentamente, e eu fico, é uma história inspiradora e motiva muita gente, os moços aí que vão assistir o nosso podcast, mas eu fiquei bem atento quando a tua mãe falou do pedaço de carne e tu falou também com relação que ia ter mesa farta, que ia ajudar muita gente quando tivesse condições. É do conhecimento de boa parte, né, das pessoas que te conhecem, e boa parte, por que não dizer, das pessoas de Imperatriz, que tu tem um projeto muito bonito. Ou é tua esposa, ou é tu, você faz parte, é presidente, é envolvido. Projeto social é agora a sua vez. Aí eu te pergunto, o projeto social nasceu no teu coração por causa da tua necessidade lá quando tu era jovem, porque tu passou por aquela necessidade de ter o pão e não poder, esse sentimento de querer ajudar alguém, nasceu dali, lá quando tu era um adolescente? Como surgiu essa história, esse desejo de empreender, se é que eu possa assim dizer, no projeto social? De fato, olha, eu disse que a primeira vez que eu fiz a prova eu não passei. Foi um macete, a orientação de um mestre, de um professor, alguém que pudesse me orientar. Quando eu cheguei aqui em 2000, eu cheguei aqui em 95. Aí eu dei baixo, não fui para Campo Grande, voltei, né, dei baixo, transferi o curso de matemática para o EMA. 2002 eu passei no concurso para professor do estado, passei empatado com mais outros 3 colegas, em primeiro lugar. E aí tinha um outro colega chamado professor Israel. Eu sempre digo que nós somos da mesma tribo, da mesma tribulação. Ele também é professor, hoje ele é mestre em matemática, um dos melhores professores de matemática e física que eu já conheci na cidade de Imperatriz. E aí nós começamos a dar umas aulas de graça, aos sábados pela manhã na Escola Graça Aranha. De graça. Por quê? Porque existia uma disparidade entre alunos de escola pública para alunos de escola privada. Então, os nossos alunos de escola pública tinham uma dificuldade tremenda em passar no vestibular. Aí nós começamos. Eu dava aula de matemática e ele de física. Ele às vezes dava aula de física e eu de matemática. Eu de física e ele de matemática. A gente sempre revezava. E depois, outros colegas de biologia, de química, de outra disciplina, português, redação, somaram-se. E a gente começou esses aulões de graça na escola. O projeto deu tão certo que depois nós passamos antigamente era o cursinho avanço, e hoje o projeto social agora é sua vez, tem esses aulões dia de sábado lá na Universidade Selma, que gentilmente nos cedeu o auditório. Final do ano passado, geralmente a gente começa essas aulas no mês de agosto, porque é mais próximo do Enem. Então aí começou a gente dar essas aulas de graça. Por quê? Porque por causa de uma questão que eu não passei, tudo é projeto de Deus na vida. Porque talvez se eu tivesse passado, eu não tinha essa ideia. Uhum. E eu também dizia na minha oração, Senhor, quando tu me deres condição, eu vou ajudar aqueles que têm necessidade. E aí começou o projeto. E ao mesmo tempo, a minha esposa começou a fazer um sopão aqui no bairro Planalto, chamado Sopão da Amizade. Toda sexta-feira de tarde ela fazia isso. Aí nós fizemos a fusão dos 2 projetos. Eu com os aulões na área da educação e ela com o sopão. O projeto cresceu. Hoje nós estamos na área da educação, dando aula de graça para jovens que não têm condição de pagar um cursinho pré-vestibular,
Porque eu senti na pele, e ninguém me ajudou. Não teve ninguém que foi dar uma aula particular para me ajudar, não. Hoje eu faço isso com toda a alegria no coração. E aí nós temos na área da educação, nós temos no meio ambiente, com plantio de árvores, com hortas comunitárias, e na ação social, nosso projeto cresceu. Debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso projeto cresceu. Eu tenho ajuda de colegas professores, colegas advogados, mas a grande parte sai dos nossos recursos. A grande parte. E aí cresceu. Final do ano passado agora, nós doamos 1.000 cestas básicas no Templo Central da Assembleia de Deus. Por quê? Porque eu sei o que é não ter comida na mesa. E as pessoas tiveram, pelo menos na noite de Natal. As nossas cestas são feitas com arroz de 5 quilos, né, pacote de 5 quilos, porque pelo menos dá para comer uma semana. Do dia 18, nós fizemos dia 18, distribuímos 1.000 cestas básicas no Templo Central da Assembleia de Deus, fruto da oração e do desejo de ajudar pessoas. Meus irmãos, Átila, Abraão, pastor William que ali está, tem gente que passa fome na nossa cidade. Vou contar um caos. Dos mais leves. Nós, foi uma EBF, melhor dizendo, um projeto social, ficou responsável em doar uns lanches para a igreja no bairro São José. Chegamos lá, umas 6h30, 7 horas, levamos o lanche. Quando nós chegamos, a Sandra estava lá do lado de fora olhando, percebendo, estava tendo um movimento lá dentro da igreja, e ela viu uma menina mais ou menos de 7 a 8 anos de idade se afastar um pouquinho. E ela ficou observando aquela cena, ficou olhando, e a menina se afastou, e a menina se abaixou, e ela foi de ponta de pé ver o que a menina estava fazendo. E a menina pegou uma embalagem, e estava lambendo a embalagem. Meu Deus. Meu Deus, eu dá vontade de eu chorar, né? Estava lambendo. E a minha esposa perguntou: o que você está fazendo? Ela estava lambendo, porque estava com gosto, era aquelas embalagens de biscoito recheado. Estava com gosto, lambendo a embalagem, porque tem um gosto do morango, daquele doce. Meu irmão, pelo amor de Deus. É por isso, meu irmão, que eu não admito, rapaz, as pessoas que estão na vida pública, sobretudo os secretários aí de educação, que desviam o dinheiro das nossas crianças, deveriam ser, isso aí era crime hediondo. Vem o recurso do governo federal e eles deixam de aplicar na educação para as nossas crianças. Eu ia para a escola por causa da merenda, Átila. E eu estou aqui, eu não minto, não. Eu ia para a escola por causa da merenda. Hoje, o ensino médio tem merenda, mas em 1988, que foi quando eu terminei, não tinha merenda para ensino médio. Eu estudava no colégio universitário, Colum, que de um lado era o Colum, do outro lado era o Laura Rosa. E eu pulava o muro para ir merendar. Eu já estava no ensino médio. Forte. É forte, meu irmão. Forte. Mas eu passei, mas eu venci. Essa cena da moça, da criança lambendo a embalagem já responde a minha pergunta que eu ia fazer em seguida. Eu ia te perguntar justamente isso. Qual foi a cena mais impactante que tu, ao longo desses anos de projeto, tu tinha observado? Talvez essa aqui seja uma bem forte. É bem forte. Porque eu, Abraão, eu acredito que nós teríamos chorado, nós três, todos que têm um coração quebrantado. Não tem como você... Olha, a gente faz isso daí, moço, rapaz. E as crianças depois, tem umas que pedem para levar para casa, que o irmãozinho não tem o que comer. Moço do céu. Eu não vou chorar aqui para não mostrar fraqueza. Mas é triste. É por isso que eu não admito, eu não consigo entender como é que tem um ser humano que tira da boca de uma criança. Eu não consigo entender. Eu não tenho como conseguir entender como tem homens, quando eu falo homens genericamente falando, que tira da boca de uma criança para fazer o que não deve com o recurso que vem para a merenda escolar. Isso é inadmissível. E olha que nós pagamos impostos. Nossos impostos têm que ser bem aplicados. Deveria ser crime hediondo uma situação como essa. Porque você está matando uma criança, está matando o futuro, está matando toda uma geração, está matando tudo. Está matando a esperança.
É por isso que nós temos muitos jovens e adolescentes envolvidos no crime, porque não tiveram oportunidade. Falta política pública. Falta-se política pública, sobretudo para os bairros distantes do centro. Falta política pública para as nossas crianças, pelo menos as nossas crianças terem o que comer. É. Essa é uma situação muito triste. Principalmente, né, você falando aí, a gente imagina assim, tenta imaginar a cena na nossa cabeça. Mas assim, quando você é pai, você tem filho, isso aí chega a doer mais ainda, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos, né? E você imagina assim, como se fosse, né, alguém seu. E como você falou, Francinilson, a questão da educação, né? Você venceu através da educação e está tentando fazer um papel para que outras pessoas também, outros jovens, outras crianças venham trilhar esse caminho e posteriormente também, né, vencer através da educação. No caso que você falou de um assunto que não tem como a gente deixar de abordar, né? O intuito também do programa é esse. Questão de políticas públicas voltadas, né, para esse sentido, né? A gente vê escândalos agora aqui mesmo no nosso estado do Maranhão, tem essa questão aí de escola em tempo integral, que a criança vai para a escola e fica o dia todo e faz as 3 refeições e tal. E a gente está vendo aí, né, muito dinheiro indo pelo ralo, não é verdade? Vários municípios maranhenses passando por isso, né? Dizendo que é escola em tempo integral, né? Aqui mesmo em Imperatriz está acontecendo isso, que eu vejo vários alunos aqui vindo. Não, a gente não está ficando o dia todo, é porque ainda não tem merenda, não sei o que. Não, mas se já está em tempo integral, automaticamente já era para ter tudo lá, né? Concorda comigo? O que você tem a dizer nesse aspecto? Eu sou peão de fábrica, eu sou professor de sala de aula. Eu não sou de ouvir dizer, eu não sou, porque você é posição, porque quando você fala uma verdade, a primeira coisa que as pessoas dizem é porque é oposição. Não, realmente está se colocando no Maranhão escolas de tempo integral. Quase todas as escolas de ensino médio estão se transformando em escolas de tempo integral. Porém, eu faço um comparativo que parece um absurdo. Investe-se R$ 1 na educação e 99% em propaganda. É forte. Realmente tem escola de tempo integral, mas muitas estão sem o almoço, sem o lanche, e os jovens estão sendo liberados para ir para casa. As escolas aqui próximas de nós não tem. Como é que é uma escola de tempo integral, Átila? Se não tem da parte essencial, que é a alimentação dos alunos. Onde é que está o erro? Onde é que está a falha? Mas você não pode falar, porque se você falar, você corre risco de você ser perseguido. A que ponto nós chegamos? O cidadão não pode cobrar, né? Porque Não aqui nós estamos pode. na qualidade de cidadão. Na qualidade de cidadão. E é nosso direito fazer isso. É o direito do pai, é o direito do aluno, mas é todo mundo acuado e com medo. Mas o que está acontecendo é isso que você falou mesmo. As escolas de tempo integral, eu não posso dizer todas, mas as que a gente sabe, algumas delas estão liberando os nossos alunos porque não tem a refeição. Tempo integral de quê, meu irmão? Me responda. A pergunta fica no ar, porque eu também não sei responder, não. Que tempo integral é esse? No episódio passado, que a gente abordava a minha história, a gente falava sobre isso. Aonde a política ela funciona um pouco, a gente vê o reflexo na vida do cidadão, né? A gente sabe que o Brasil passa, não assim, o Brasil todo passa por um momento muito difícil politicamente, mas até a gente citava exemplos aqui de que há cidades ainda que as coisas funcionam um pouco e a gente vê, né, o reflexo na vida das pessoas. Se tratando aqui da nossa realidade, aqui da cidade de Imperatriz, né? Você já posso dizer que você participa da política porque você já colocou, né, seu nome à disposição, já foi, né, candidato aqui na cidade.
esse momento aqui que a gente está passando na cidade de Imperatriz, que a gente está enfrentando, em todos os aspectos, aspecto, né, de infraestrutura, educação, saúde, né? Qual é a avaliação que você faz, Francisco, como educador, né, que você é um educador, mas também como cidadão, né, e também como político, né? Qual é a avaliação que você faz? O que é que você acha que tem que mudar, né? Aonde estão os acertos, aonde estão os erros, se é que há acertos, né? Qual é a sua avaliação sobre isso? Eu sempre falo assim, se a política não serve para servir, para nada serve. É preciso que a gente tenha um olhar voltado para a sociedade como um todo, e não grupos. Infelizmente, a gente vê que a atual gestão deixou muito a desejar. Não, eu não preciso aqui tecer, falar além do que está acontecendo. Infelizmente, as nossas ruas estão intrafegáveis. Intrafegáveis. Se independe de qualquer coisa, depende se você é oposição, se você é situação, todos nós estamos vendo que a situação de Imperatriz chegou a um caos. Se é por conta da chuva, se é por falta de investimento, se é porque não tem recurso necessário, não sei, eu acho que tem recurso para isso, mas não está sendo talvez bem aplicado. Mas as nossas vias estão intrafegáveis, e não é aqui ou ali não. É em toda a cidade de Imperatriz. Outro dia eu estava dizendo, rapaz, eu acho que não custava nada, pelo menos arrumar as principais ruas. Silvino Santos liga vários bairros de Imperatriz. Muitos bairros. Muitos. Vai para Suzano também. Suzano, que desce aqui, vai para Suzano. Exatamente, vai para o Sebastião Regis. Passa aqui pelo Ouro Verde. Dá acesso ao IFMA. Dá acesso ao IFMA. Passa aqui pelo bairro Vila Macedo, né? Vila Macedo, Imigrantes. Vem lá da BR, depois a gente pega ali a Avenida Liberdade, que liga outros bairros, liga ali Alto Bonito, a própria Vila Cafeteira, João Castelo, Vila Ipiranga. Aí você vai lá para a Avenida Itaipu, que liga outra. Por que não melhora essas vias de acesso? Pelo menos desafogava outras, melhorava bastante. Mas infelizmente eu não sei. Não sei se é por causa da chuva em si, mas realmente a gente não pode negar. Na área da educação, a gente vê que houve uma melhora, sim, das nossas escolas. Eu não sei a questão a fundo, porque eu não sou professor... Dos prédios públicos, né? Dos prédios públicos. Eu não sei porque eu não sou professor do município, eu sou professor do estado. Mas que se eu ouço falar, pelo menos, a questão dos prédios, das reformas das escolas, a gente pode ver que realmente elas estão bem trabalhadas. Eu não sei na questão da merenda escolar. Agora eu abro um parêntese. Eu, professor Francisco, sou autoridade. Se eu tiver uma oportunidade de chegar no parlamento mirim, eu vou ser um cobrador ferrenho da merenda escolar na educação. Por quê? Porque eu me alimentei, eu ia para a escola por causa da merenda. Faz a diferença, né, Francisco? E muito, independente de quem seja o prefeito. Independente de quem seja o prefeito, situação ou oposição, eu irei cobrar, porque eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é. Eu ia para a escola por causa da merenda, meu irmão. E era merenda. Um gestor passado aí tinha um famoso chambari. Chambari. Né? Talvez se eu fosse da época dele, eu ia para a escola para comer o chambari. Mas eu te falo, se eu tiver a oportunidade, eu serei um cobrador ferrenho da gestão e da melhoria da nossa merenda escolar. Isso aí você pode ter certeza. Francisco, agora assim, abrindo um parêntese aqui numa fala sua anterior, é que você falou das questões dos aulões, né? Eu me lembro que eu fiz meu ensino fundamental no Colégio Estado de Goiás, lá na Dorival. E no ano de 2002, eu fiz o seletivo do hoje IFMA, né? Mas no meu tempo era Cefet. E naquele tempo era complicado. Você competia com Xavier, contra Santa Luzia. Eu acho que na época ainda tinha aquele CESFA, Santa Terezinha, né? E eu, um aluno do estado de Goiás, né? Na minha época, eu me lembro que estava começando ali o advento dos cursinhos ali, daquele, né? Que hoje está bem forte, mas naquele tempo estava começando e não tinha condição. E eu me lembro que, na época, o ensino do estado de Goiás
ele era muito bom. Eu tinha professores bons e eu fiz o seletivo, passei, né? Fiz meu ensino médio no Cefet. Hoje, essa competitividade, questão de ensino público, ensino privado, com a experiência que tu tem, o que é que tu pode falar isso? Assim, acerca disso, da questão de competição? Vai do aluno? Tu acha que as condições são colocadas da mesma forma, tanto para o aluno da escola pública quanto do aluno da escola particular? Eu pergunto isso porque, assim, mesmo você estudando na escola pública e para quem estuda na escola particular, o acesso à informação, por causa do advento tecnológico, teoricamente é mais fácil do que no meu tempo e no teu ainda muito mais, né? O que é que você tem assim a explanar nesse sentido? Eu, eu vou dizer sem medo de errar. Os melhores professores estão na escola pública. Os melhores professores. Por quê? Concordo. A gente passa por um concurso muito difícil. Recentemente teve aí um concurso para professor do estado, acho que foi 2015. Foram 100 mil candidatos. Então só passa os melhores. Os melhores professores estão nas escolas públicas. O que falta é estrutura. Aí é diferente. A estrutura das escolas particulares são melhores. Tem data show, tem um quadro melhor, tem pincel à vontade, livro didático. Os alunos também recebem livro didático nas escolas Às públicas. vezes o ambiente de trabalho também, né? O ambiente de trabalho influencia. Um Entendeu? laboratório Científico, informático melhor. Exatamente. Porque muitas das vezes o laboratório das escolas, o laboratório de informática das escolas públicas ainda são muito deficitários. A gente não tem como fazer milagre. Enquanto a gente está no pincel, muitas escolas particulares têm um quadro digital, tem data show, tem toda uma tecnologia que faz a diferença. Não é questão de material humano. O material humano está nas escolas públicas. Melhor material humano, professores extremamente qualificados. Porque nós passamos por um concurso muito difícil. Agora, em termos de estruturas, as escolas particulares estão melhores. Então, por conta disso, o aluno de escola particular ele sai um pouco à frente dos alunos de escola pública, por conta da estrutura e não do material humano. Uma questão muito importante, Francisco, também, é assim, todo profissional, em qualquer área, todo profissional, se ele tiver motivado, teoricamente é para ele desempenhar o melhor papel, não é verdade? Uhum. E eu falo isso assim, na questão da grana, né? Como é que tu vê hoje? Assim, porque assim, se tu perguntar para mim, todo salário que tu falar para mim, eu vou achar pouco, porque assim, a função de professor é como tu falou, tu abandonou algumas coisas porque teu sonho era sala de aula, né? Como é que tu vê hoje? Porque assim, o Brasil, em relação a outros países, a gente está muito atrás na questão assim da remuneração mesmo ali do professor. E às vezes eles optam pela escola privada por conta que, né, é uma melhor remuneração também, questão de ambiente de trabalho. Como é que tu vê isso? Nós, professores do Estado do Maranhão, éramos para estar ganhando bem melhor. É como se diz, por mais que a gente ganhe, ainda é pouco. Como está na federação? Tu tem esse dado assim? Nós chegamos há pouco tempo, mas estatística nós éramos o segundo melhor, o terceiro melhor que recebemos o salário. Hoje eu não sei como está, porque houve um achatamento. Muitos repasses do governo federal em termos de salário não foram passados aos professores. Hoje a gente amarga, a gente não recebe o piso do magistério, a gente não recebe. Porque a nossa remuneração é maior do que o piso, mas o nosso vencimento é menor. Entendi. Então, há uma distinção entre vencimento e remuneração. A remuneração é todo acúmulo do vencimento, tempo de serviço, pós-graduação. Então, isso é acúmulo que dá a remuneração. Só que o nosso vencimento, que na linguagem militar é o soldo, está abaixo do que preconiza a questão do piso salarial.
Então, a gente recebe mais ou menos relacionada a outros estados. Aí eu faço um comparativo. Não é nós que ganhamos bem. Alguns estados aqui pagam mal. Há uma distinção muito grande. Você ganha bem, os outros pagam mal. Mas, relacionada a professor talvez de escola particular, porque eu não sei como é que está o pagamento deles em termos de salário, eu acho que a gente ganha um pouquinho mais do que professores de escola particular, dependendo da nossa carga horária. Porque nossa carga horária do estado é 20 horas e 40 horas. E nos grandes centros, como talvez Rio, São Paulo, o professor de escola particular ganha bem melhor do que o professor de escola pública. Mas a nossa realidade, eu acho que ganha. Eu não tenho elementos suficientes para dizer que de fato isso é verdade, mas eu creio de que professores do Estado professores de Estado ganham um pouco melhor do que professores de escola particular, pelo menos aqui para a nossa região, entendeu? E muitos professores do Estado hoje, pouquíssimos, quase zero, que dão aula na escola particular. Muitos são concentrados geralmente com professores de escola pública. É uma remuneração razoável, mas a gente poderia estar ganhando muito e muito mais. E merece, né? Exatamente. Merece. Eu vou lhe fazer duas perguntas. Já tem algum tempo que eu saí da sala de aula, né? Mas quando eu era criança, adolescente, eu tinha um professor como uma figura de extremo respeito. E tenho até hoje. Mas eu, na sala de aula, como aluno, eu não me lembro de ter levantado a voz para um professor. Na minha casa, com os meus 3 filhos, o mais novinho não, porque ainda é 4, 5 anos de idade, mas os 2, eu digo para eles. Professor na sala de aula é autoridade. Eu não quero nenhuma notícia de direção de escola que filho meu desacatou a autoridade de um professor. Mediante esse comentário que eu te fiz, eu quero te fazer 2 perguntas, curiosidade mesmo, de verdade, sincera. Como é que está hoje a dignidade, o respeito do aluno em relação ao professor? Porque eu vou te falar uma coisa, eu te falo do coração aberto. A gente vê alguns vídeos que eu dá vontade de chorar quando eu vejo um aluno aí nesses grandes capitais atirando livros, batendo em professor, Francinilson, literalmente esmurrando. E eu faço essas 2 perguntas para ti. Primeiro, como é que está a dignidade do professor na sala de aula? Os alunos respeitam? Segundo, como tu avalia o futuro da profissão? Porque eu, meu amigo, eu te digo de verdade, eu não teria coragem de ser professor numa capital. Exemplo, São Paulo. Não, numa favela, não teria coragem. Muito bem pontuado. Vez por outra, a gente ouve alguns alunos que afrontam e confrontam os colegas professores. Mas sabe por quê? Muitas famílias perderam o domínio sobre seus filhos. Imagine um pai de família que ele tem 2, 3 filhos, adolescentes, ele não consegue mais dar educação para aquelas crianças. E nós, professores, pegamos 40, 45 alunos dentro de uma sala de aula. Então a gente tem que saber administrar muito aquilo. Às vezes somos afrontados. Alunos que não querem nada. Você já tentou dar de comer para quem não quer comer? Ele cerra os dentes, você não consegue colocar a colher. Hoje estamos enfrentando exatamente isso. Muitos alunos não querem estudar, então tudo que tu faz na sala de aula para ele não presta, não serve, porque ele não quer. Ele está sendo quase que obrigado a ir para a escola. E aí fica difícil de você dar comida para quem não quer comer. Então, nós, alguns colegas professores, eu falo do modo geral, não é da cidade de Imperatriz, do modo geral, a classe de professores tem sofrido isso porque recebe toda essa carga de alunos que não querem nada e querem confrontar o professor. Às vezes a gente não tem amparo psicológico. Eu não sei em outros lugares, mas no Maranhão a gente não tem um plano de saúde digno, porque deveria ter um plano de saúde digno para amparar o colega professor, que muitas das vezes vem com problemas de dentro de casa e não pode nem descarregar na sala de aula, porque não é para descarregar mesmo, é para saber administrar. E o futuro dessa profissão, diria eu, que está ameaçado, porque, olha, uma vez eu fiz uma estatística
dentro da sala de aula, de 40 alunos, sabe quantos queriam ser professor? Nenhum. Nenhum. A minha filha mesmo, ela tem Nenhum. pavor. Ana Júlia. A gente, o professor é a única profissão que senta em casa para preparar a aula, para trabalhar, trabalha, volta, trabalha de novo. A gente trabalha antes, durante e depois. Meu. Nós somos responsáveis em levar a sociedade. Jovens, adolescentes que muitas das vezes não obedecem o pai e a mãe, nós somos obrigados a administrar essa situação. Tu acha que essa desobediência, essa rebeldia, é uma opinião sua, né? Mas assim, tu acha que vem de berço? A família hoje, uma família desestruturada, uma família ali, às vezes o pai, a mãe ausente, ou um ou outro, e aí o filho vê aquilo dentro de casa e quer levar para a sala, aí descontar aquele ódio, aquela raiva. Tu tem essa avaliação, uma opinião sobre nesse aspecto? Tu disseste tudo. A desestrutura familiar tem contribuído significativamente para essa situação. Pais que não dão limite aos seus filhos, que muitas das vezes deixam a desejar na sua criação. Eu não tenho nada a ver com a vida particular de A ou de B. Eu não estou aqui condenando ninguém. Certo. Mas muitas das vezes a família está um pouco desestruturada. O pai sai de manhã e quando é dia de sexta-feira só chega na segunda-feira, passou o final de semana, discussão em casa. Isso vai desencadear na vida do adolescente, que vai com toda essa carga emocional para dentro da sala de aula. E aí nós temos que aprender a administrar. Se fôssemos fazer uma estatística sobre isso, seria algo alarmante. Famílias desestruturadas, pais separados, aí tem uma série de imagina, questões. são uma série de questões que envolvem essa situação, que nós, professores, não damos conta de resolver. Francis Nilson, a gente já está chegando na parte final aí do nosso podcast, mas antes da gente encerrar, eu queria voltar de novo aqui contigo no tema política. Sim, pode ficar à vontade, meu irmão. Hoje você é um pré-candidato a vereador na cidade de Imperatriz, né? Sim. E eu queria que você falasse, né, sobre isso, né, o que você pensa em fazer caso você chegue no parlamento municipal e, né, explanasse assim mais um pouco sobre a situação da nossa cidade, não no que a gente já falou, mas assim na gestão, né? Porque eu acredito que o maior problema de quem chegar no parlamento municipal e o próximo gestor municipal vai ser ganhar a eleição. Porque o que eu vejo é que tem um abacaxi muito grande para ser descascado. E aí, você vai encarar? Vou. A gente não escolhe onde nasce. Não. Não escolhe qual família. Não. Mas a gente escolhe onde morar. E eu escolhi morar na cidade de Imperatriz. Ao filho que é nascido de família e ao filho que é adotado. Eu fui adotado pela cidade de Imperatriz. E eu amo a cidade de Imperatriz. Eu escolhi morar na cidade de Imperatriz. Eu escolhi estabelecer família na cidade de Imperatriz. Então eu tenho tudo e muito mais a contribuir na cidade de Imperatriz. O professor Francis Nilson vai ser, caso eu tenha a oportunidade de chegar no Parlamento Mirim, vou cobrar, vou ser um cobrador, principalmente, não significa que eu não irei cobrar em outras áreas, principalmente na área da educação. Sabe por quê? Porque a educação é o menor investimento com maior rendimento. Você investe pouco, o resultado vai ser muito grande. E eu vou ser um cobrador, seja quem for o secretário de educação da próxima gestão, seja aliado
o adversário. Oposição ou situação. Eu vou cobrar que você tenha uma educação de qualidade para que os nossos adolescentes, quando sair do 9º ano, poderem fazer um seletivo no Cefet, poderem entrar numa escola, na escola militar, através da preparação, poder fazer uma prova e competir de igual para igual, porque eu vou cobrar. Eu vou cobrar. O professor Francinilson, a autoridade, vai cobrar. Talvez não cobre, não sei, não cobre, mas na área da educação, porque a educação transforma vidas. E eu sou a prova disso, meu irmão. Tinha tudo para dar errado na minha vida. Eu sempre digo, hoje eu sou pós-graduado em matemática e física, tenho 2 nomeações como professor do Estado, sou formado em direito, sou advogado e, em primeiro lugar, Deus e depois a educação foi o que me trouxe até aqui. Então, eu não posso fazer diferente disso, eu não posso trair os meus princípios e os meus desejos. O professor Francinilson, chegando no Parlamento Mirim, na cidade de Imperatriz, vai ter um vereador que vai atuar efetivamente na educação. Porque eu quero ver um jovem, um menino da periferia, chegar nos altos escalões. Quero ver aquele que não teve oportunidade, ter oportunidade de brigar de igual para igual. Quero ver aquele que não tem oportunidade de ser um médico, ser um professor, ser um advogado, ser um juiz, ser um promotor. Por que não ser um delegado? Por que não? Por que não? Por que nós temos que fazer distinção daqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que estão lá jogados na ponta de rua, digamos assim, nos bairros distantes? Por que não temos que ter uma educação de qualidade para as nossas crianças? Que mal as crianças velhas para nós. Porque a gente não pode dar uma educação de qualidade porque recurso a gente sabe que tem. Talvez esteja sendo mal empregado. Mas eu irei cobrar para que as nossas crianças tenham o mínimo necessário para ter uma educação de qualidade. Muito bom a gente, né, encontrar assim, pessoas como você que realmente é comprometida, né, com a causa, porque assim, eu também sou um defensor ferrenho da educação. A gente sabe que a educação ela transforma e muda vidas. Né? Você tem uma ideia, por exemplo, a gente pode citar exemplos até de países que mudaram o seu destino através da educação. Você pega a Coreia num passado recente, há 50, 60 anos atrás, né? Eles fizeram um plano lá de investimento no professor, né? A Coreia se tornou um dos tigres asiáticos. O rio de Seul é um dos rios mais limpos do mundo e tudo isso através da educação. Né? Verdade. Voltados realmente para a educação. Mas não o que tu falou, é R$1 R$1 na educação educação e e 99 99% em propaganda. Lá não, acho que foi ao O contrário, foi contrário, deve 99%. ser. Né? Então, assim, a gente vê que tem resultado. Né? Quando realmente se faz o que tem que fazer, né? O reflexo ele realmente aparece na vida das pessoas. Agora, Abraão, nós devemos pontuar uma coisa. Eu, você, qualquer um que é pré-candidato, temos que pontuar uma coisa. A população tem sua parcela de culpa. Com certeza. Sabe por Concordo quê? em gênero, número e grau. Sabe por quê? Porque vende seu voto. Voto, ele não tem preço. Voto, ele tem valor. Se tem valor, tem consequência. Olha, a prática, isso aí não é segredo para ninguém, é das pessoas chegarem num bar onde tem várias pessoas tomando, aí desce cerveja, o cara toma, ainda diz assim, esse é meu vereador. Mas não sabendo ele que ele está tomando o futuro da sua criança, o futuro do seu filho, o futuro do seu neto, o futuro da sua neta, o futuro do seu colega, o futuro do vizinho. Ele está tomando tudo ali. E a educação está indo por água abaixo. Dizem que numa campanha para vereador tem que gaste R$800 mil. Eu já ouvi até mais. Eu estou sendo generoso. R$1 milhão. Vamos fazer uma conta básica?
Um vereador ganha com verba de gabinete, eu acho que é 20 mil. Se tiver fora disso, não é muito distante. Vamos dizer que ele ganha 20 mil com verba de gabinete, ele paga seus assessores, fica 10 mil livre. Hoje, pelo portal da transparência da Câmara, sai só R$ 12.000, só o salário dele, né? Mas Eu assim, acho que eles, vamos fazer assim, ele recebe 10 mil livre. Ele por ano vai ganhar 120 mil. Tem um 13º, 130 mil. Vezes 4 vai dar 520 mil. Ele gastou R$1 milhão. Eu quero que alguém me mostre essa conta, porque eu, como professor de matemática, ainda não consegui fazer. deve ser uma pessoa muito comprometida com o futuro da cidade de Imperatriz, né? Pagando para trabalhar, pagando antecipado para trabalhar, tirando do bolso R$1 milhão para ganhar 520 mil. E aí o cara que recebe um benefício ali, o cara pagou uma grade de cerveja para ele, ainda diz assim: esse é meu vereador. Meu Deus do céu, o que é isso? E é a mesma pessoa que quando vai trabalhar no outro dia reclama: rapaz, essa cidade tá só buraco. Exatamente. Agora me diga, outro dia eu estava fazendo uma conta, tem 5 ou 6 vereadores na cidade de Imperatriz que, se você somar do tempo que eles têm de Câmara de Vereadores, se você somar, dá mais de um século. Meu Deus. Os mesmos, somados os anos que eles já passaram lá. Os famosos dinossauros. Dinossauro. Aí me diga, se você não faz nada diferente, você não obtém resultado diferente. Eu estava falando no episódio passado que em Provérbios fala, né? Que para haver crescimento é precisar alternância de poder, né? Então, assim, eu acho que realmente tem que ter uma mudança, e uma mudança drástica, né? Porque eu acredito que realmente do jeito que tá, não dá para ficar. Olha, você e tem vários outros pré-candidatos, mas eu estou sendo entrevistado, mas eu posso fazer uma pergunta. Me mostre um projeto relevante desses vereadores. Fica aí para você, telespectador, que vai assistir esse Pode Falar com Abraão do Gás. Me diga, um projeto relevante na cidade de Imperatriz por esses vereadores. Não existe. E eu vou mais além um pouquinho. Além do projeto relevante, quem executa realmente o papel do vereador. Porque a gente sabe que o vereador ele tem um papel. Não é verdade? Você sabe como é que surgiu o vereador? Antigamente era muito distante os poderosos do povo. Não chegava a demanda do povo para os poderosos. Muito distante. Aí criou-se a figura do vereador. Sabe o que é vereador? Vereador significa veador. Vereador é veador. Então, o vereador é veador do povo para levar para o parlamento, para que lá seja. Por isso criou-se a figura do vereador. É vereador do povo. Mas não. Ele vê a dor dele, o umbigo dele. Eu cheguei aqui, eu gastei, eu vou ter que recuperar de algum jeito. De algum jeito. Ele não está preocupado com o povo. Outro dia eu estava falando. Não está preocupado com o povo de jeito nenhum, meu irmão. Não está preocupado. Não adianta vir com conversa porque não está. E aí eu volto a dizer, a culpa é do próprio povo. Se eles estão lá, eu sempre digo assim, ó. Pelo voto. Independente de qualquer coisa, no dia 6 de outubro de 2024, vão ter 21 eleitos. Independente do cidadão gostar de político, dele ter feito alguma coisa para mudar ou não, 7 horas da noite no máximo, vão estar eleitos 21 vereadores e o prefeito. A gente tocou nesse assunto no episódio passado. Desse jeitinho. Tomara que ano político, né? E ano político, geralmente as pessoas falam que voa, né? E realmente, né? A gente já tá no mês 4. Daqui a 6 meses, né? E tem a questão também, Francisco, você falou da questão às vezes a pessoa se vende, tem também aquele que não vai, né? Que não deixa de estar vendendo também. Também. Porque pior decisão a pior coisa é aquele que decide por mim. Exato. Eu falei, se você não tem uma estratégia, você faz parte da estratégia dos outros. Exatamente. Ficar em cima do muro e já escolher um lado. Verdade. Entendeu? Então, meus irmãos, é assim. Aí aquela primeira pergunta que você fez, quem é o professor Francisco? É um homem destemido, sonhador,
tenho sede de mudança, eu tenho uma esperança muito grande em mudar o futuro das nossas crianças através da educação. Tenho um desejo muito grande de ampliar meu projeto social para me ver uma mesa cheia com as crianças lanchando. Eu comprei agora aqui no bairro São José, na rua 19, um terreno que a gente vai fazer a sede do projeto social. Nesse mês de maio agora nós vamos fazer lançamento da pedra fundamental, vamos chamar a população. Em comemoração ao Dia das Mães, vamos dar brinde, sortear algumas cestas básicas, convidar a população para se fazer presente, para que a gente possa ter uma responsabilidade maior com as nossas crianças. Para que a criança possa, dependendo do que a gente conseguir, ter pelo menos um local para lanchar. Estuda de manhã, vai para o projeto social à tarde. Estuda de tarde, vai para o projeto social pela manhã. Eu quero ver ainda uma dessas crianças aí. Se eu conseguir atingir o coração de uma dessas crianças a chegar no patamar mais elevado, eu já me dou por satisfeito. Então essa é a esperança, é a força. Eu tenho essa esperança, esse sonho contido no meu coração. E aquele que começou a boa obra vai concluir. Se Deus quiser. Francinilson, queria dizer que foi uma honra, meu irmão, conhecer a sua história, apesar do pouco tempo que a gente se conhece, mas a gente sabe que a recíproca é verdadeira. Com certeza. Né? Outro dia tivemos a oportunidade de tomar um café juntos. Exatamente. Com mais 2 amigos e realmente chega esse momento, a gente vai se aproximando e eu tenho certeza que vai ser uma amizade aí longa e duradoura, se Deus quiser. Se Deus quiser. Viu? Agradecer você mesmo assim do fundo do coração por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui, o nosso segundo episódio. A gente ainda está aqui engatinhando, né, tentando um lugar ao sol, mas eu não tenho dúvida que esse programa aqui, né, o Pode Falar com Abraão do Gás, ele é um podcast que veio para ficar, né, com histórias marcantes, e o nosso programa é isso, é uma conversa, né, voltada para assuntos da comunidade, política, né, esportes também. Agradecer ao Átila aqui também, que está participando aqui desse segundo episódio, agradecer também ao pastor William, que está ali atrás das câmeras ali comandando, e pedir para o Átila, para você aí deixar as considerações finais aí. Mais uma vez, meu amigo, foi uma satisfação lhe ouvir mais uma vez. Você é um posto de conhecimento e de inspiração. Mas a nossa amizade não vou facilitar para você sábado. Sábado lá não vou facilitar para você. Amizade, jogo é jogo, viu? Então quero também agradecer o nosso ouvinte, nosso público, né, nosso telespectador que nos ouviu até agora, viu? Um abraço muito carinhoso e estejamos todos com Deus, né? Verdade. Eu me coloco à disposição. Eu acho que ainda faltou muita coisa para a gente começar. A gente começa sem pensar que vai sobrar tempo, né? Mas o papo foi descontraído, né? Eu falei, inclusive numa das falas eu disse, eu não aceito a questão do vitimismo na vida das pessoas, uma outra oportunidade. A gente vai falar sobre isso para inspirar pessoas igual a mim, sim. que não tem como esconder a minha cor, sou negro, tem que saber conduzir essa situação. Já passei por vários momentos de preconceito, mas levo na esportiva, nunca, até porque eu sei o que eu quero, eu sei o que eu sou, eu sei onde eu quero chegar. Então, isso para mim mas eu não admito a questão do vitimismo na vida de ninguém. É porque eu sou pobre, é porque eu sou negro. Não é assim a coisa. Não. Aí tá, a oportunidade está para todos, sobretudo agora. Eu ia para a escola para estudar na biblioteca. Hoje o aluno tem tudo na mão. Né? Então, eu me coloco à disposição novamente uma outra oportunidade, né, para a gente estar aqui tratando exatamente sobre esse assunto, para despertar aquele que está na ponta da rua, aquele que está num bairro distante, que ele achar que ele não tem oportunidade. A oportunidade é para todos. O sol nasceu para todos, a sombra só para os melhores. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.